Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular no Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, e a gente está aqui com o Dr. Pierre Galvani, que é da Regional de Santa Catarina, que acabou de dar uma aula sobre novos dispositivos para tratamento do arco aórtico. Dr. Pierre, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente sabe que arco aórtico é um tema super polêmico ali, né? Borderline entre o cirurgião cardíaco, os intervencionistas e a gente, cirurgiões vasculares. Fala para nós, professor, um pouco das novidades e como é que a gente faz para tratar isso do endovascular. Justamente isso que tu disseste é muito importante, é a última fronteira. E ela, eu prefiro ver como uma zona onde ela precisa um time multidisciplinar do que a gente está numa zona de difícil transição ali. Eu acho que a gente se complementa no arco aórtico. A verdade é que a gente não tem nenhum dispositivo hoje, com exceção do da Cook, totalmente dedicado para fazer a reconstrução do arco aórtico com os troncos por via endovascular. Certo. O dispositivo da Cook é um dispositivo custom made, né? Ele é feito sob medida, ele não está disponível comercialmente em muitos países e ele faz parte de um estudo, se está entendendo muita coisa com a utilização desse dispositivo. Professor, estamos falando de zona zero. Zona zero até depois da subclave, acima das coronárias. Vascularizar todos os troncos supraórticos. Todos os 3 troncos supraórticos. Né? As dificuldades são anatômicas. Né? Depois a gente tem outras opções. Tem um dispositivo da Bolton, tem um dispositivo da Microport, que é uma empresa chinesa. O da Microport, o da GOR, que conseguiu o FDA, a questão de 1 mês. Certo. Eles têm um ramo só, né? Que você pode ir indo para frente com ele e avançando nas zonas, mas é lógico, sempre vai ser um procedimento híbrido, não é totalmente endovascular. Tem um outro dispositivo que começou o estudo do FDA nos Estados Unidos, que é um dispositivo que foi desenvolvido há uns 10 anos. Eu tive contato com essa empresa porque eles convidaram para fazer parte da fase 1 deles, que chamava, é uma empresa de Israel, e o dispositivo chamava Endospan. Esse dispositivo foi comprado pela Artivion, né, a Cryolife, né, a antiga Cryolife, e é um dispositivo que também tem um ramo só para o tronco braquicefálico. Ele tem uma formatação um pouco distinta dos outros, ele é muito inteligente do ponto de vista de implante, né, mas, de novo, você precisa fazer uma derivação extra-anatômica cirúrgica. Sempre um branch. Sempre um branch. Lá no nosso centro a gente desenvolveu um projeto, então a gente tem a patente agora que foi concedida em maio desse ano nos Estados Unidos, que é uma opção, a gente chamou de EndoHub, que é uma espécie de conector que te dá a possibilidade de evitar alguns dos principais problemas desses dispositivos, que é o trânsito, que é o trânsito no arco aórtico, né? Porque o outro tendão de Aquiles desse procedimento, além das restrições anatômicas, é a questão do stroke. O stroke ainda é muito alto. Sim. Né? Então, manipular aquela região. Manipular. E todos os dispositivos, se tu olhares a construção deles, eu tenho umas críticas, mas uma coisa. Se tu olhares o desenvolvimento dos dispositivos, pegar uma fotografia de 2000 e uma fotografia deles de 2022, 22 anos depois, igual. Eu brinco, a gente continua dobrando o arame e costurando ele num tecido. É impossível que hoje, quando o foguete dá ré, a gente continua fazendo a mesma coisa. Então hoje existe uma série de materiais, a metalurgia moderna te dá a possibilidade de uma série de coisas, de utilização de novos materiais, o entendimento melhor do níquel-titânio, que é uma liga com memória térmica e super elástica que tem um comportamento único de todas as ligas metálicas.
Os polímeros, né? Hoje existem polímeros de polietileno de ultra alto peso molecular que são 20 vezes mais resistentes que o aço. Você consegue dar um perfil nele, para tu entenderes, o perfil de um PTFE, de uma endoprótese, tem 0,1 de milímetro mais ou menos. O Dacron, mesma coisa, um pouquinho mais que 0,1 de milímetros. Eles são finos, mas quanto mais fino tu deixa, tem consequências isso, né? Com certeza. Hoje em dia a gente consegue trabalhar com PTFE, nesses protótipos que a gente está trabalhando, 0,03 de milímetro. A disposição das fibras entre os nodos do PTFE ele tem uma composição que impede os tears, né, os rasgos dele. Esse polietileno que eu te falei, ele já tem registro no FDA para uso médico. Certo. Então hoje está se fazendo com ele, substituindo a sutura do externo metálica por esses fios. Para tu teres uma ideia, um barco de competição, a vela, o estaiamento que segura o mastro hoje, qualquer barco de competição, ele tem Dyneema, que é o nome comercial disso aí, que legal, que é o polietileno em vez de aço inox. Então, tu tem muita alternativa de materiais. A engenharia de materiais deu uma... Então, você acha que a restrição que teve, então, dessa questão que você falou, atualmente só tem um branch, a maioria tem que andar para fazer os resultados anatômicos. Indo para esse outro caminho agora de evolução de material, esses 22 anos estagnados aí, você acha que vai ser... Agora mesmo a gente discutiu ali na aula, o Bernardo fez um comentário e é exatamente isso. E tu olhares a tecnologia em diversos setores, ela atinge um platô, ela fica um tempo em equilíbrio mais ou menos, depois ela começa... Né? Na nossa área é muito complexo, porque a parte regulatória, toda a parte pré-clínica de todos esses dispositivos é longa e cara. Né? Só para ter uma ideia, quando eu faço tudo, testo tudo, eu tenho que fazer um teste de estabilidade do dispositivo. O que é isso? Eu vou meter o dispositivo dentro da caixa, depois que ele está no sistema de entrega, ele vai ficar 6 meses parado e eu vou ter que ver como é que ele sai da habilidade. Né? Então, todos os testes de biocompatibilidade, resistência à fadiga, de tudo, demanda tempo, recoil, demanda tempo. Depois disso, tu tem a fase clínica. A fase clínica dele, no mínimo, vai tomar 5 anos. Para teres uma ideia, eu fiz o First Man do Thumb da Gore em 2014. Ele não está comercial. Ele não está comercial. Não, ele está acabando agora o estudo de fase 2, que foi um estudo multicêntrico muito grande lá, para ir para o mercado. Quando lança a tecnologia que está... às vezes ela já tem coisa empurrando atrás. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta bem pragmática como uma fotografia atual. Hoje, no Brasil, é possível a gente tratar via endovascular, selando na zona 0 com segurança para aneurisma? Sim, é possível com esse dispositivo da Cook. Tem um cirurgião no Brasil que faz isso. Tá. E ela é uma CMD ou ela está na prateleira? Não, ela não está na prateleira, é CMD. Tá. Custom-made device, tem que solicitar, a Cook vai analisar isso. Eu não sei exatamente de todos os trâmites, mas o Marcelo Ferreira, que é um grande cirurgião, é o proctor, quem vai fazer esse... Eu ajudei a implantar um até hoje, é um dispositivo bastante eficiente, é lógico, do ponto de vista biomecânico, de engenharia, todo mundo fazer crítica é muito fácil. Com certeza. Né? Então, eu olho e digo, aqui devia ser assim, assado, né? Isso aqui pode melhorar. A gente tem uma restrição biomecânica quase, que é o arco aórtico. A aorta ascendente ela tem um comportamento, até a genética dela, de onde ela vem, é diferente da aorta ascendente. Os arcos brancais são diferentes da aorta descendente. Então ela tem entre a sístole e a diástole, ela tem um comportamento muito mais significativo, mais dinâmico, né? Ela tem uma diferença de diâmetro maior do que a aorta descendente, por exemplo. A questão da curva dela é um impeditivo, porque se tu medires a distância da coronária mais alta até o tronco braquicefálico e for afastando da curva externa para a curva interna, às vezes tu encontra umas 50% de diferença. Agora te imagina, tu usa um stent
de 17 milímetros de um Z-stent de comprimento, Certo. por um segmento que varia entre 6,5 a 9 centímetros, dependendo da característica física do paciente. A complexidade de construção para ela se adaptar corretamente na zona de selamento. E a outra dificuldade, um endolique tipo 1A, numa endoprótese que sai da zona 0, para tu corrigir aquilo ali é casca. Tem que mandar para Santa Catarina lá. Já posso falar, a gente vai deixar. Aí, então essas coisas todas que isso é apaixonante, porque exige debruçar em cima da... refletir sobre isso aí, tudo. É um negócio muito especial. E uma mensagem final, professor, para quem não conseguiu ver sua palestra, para quem não assistiu a entrevista, o que você poderia comentar? Mensagem final, eu acho que a gente tem que... Aqui no Brasil, minha mensagem sempre é para fazer investigação básica aplicada. A gente tem muito cérebro bom aqui que não faz investigação clínica. A gente tem que fazer mais investigação clínica porque nos dá acesso a tudo isso, né? O Brasil, a pesquisa clínica do Brasil ainda é pequena. Se comparar com o que se faz na Europa e Estados Unidos, a gente faz muito pouco. E a gente tem uma população ideal para investigação clínica, para participar de trials e tudo isso. A gente tem que se organizar nesse ponto, porque aí a gente tem acesso a isso. Legal. Professor Pierre, obrigado pelo seu tempo. A gente está ansioso para ver a fronteira do endovascular avançar. Com certeza. Esses materiais novos aí, qualquer coisa a gente pede para o Elon Musk começar a fazer, eu acho que o negócio vai mais rápido. Exatamente. Não deixe de continuar assistindo os vídeos do Frêmito Podcast Vascular aqui no Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Valeu, pessoal. Um abraço. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.